Na aula de hoje, nós vamos analisar a estrutura das células vegetais e no que as células vegetais são diferentes das demais células eucarióticas, as células animais. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que as células vegetais possuem uma parede celular ao seu redor. Nessas figuras bonitas que são mostradas aqui, nós vemos nitidamente a parede, mesmo quando essa célula não foi corada por pigmentos sintéticos. Mas quando nós usamos corantes, nós podemos colorir a parede de várias formas, conforme as características químicas dessa parede, gerando um contraste muito mais bonito. Então é importante ter em mente que quando nós vemos essas cores muito ricas, nós estamos vendo cores artificiais que não são normais das células vegetais em geral. Então, uma célula vegetal, ela é constituída por dois componentes principais, duas organelas principais, o que nós chamamos de parede celular, que é uma organela externa, que circunda, que delimita toda a célula, e uma estrutura interna que é chamada protoplasto. O protoplasto é tudo que está contido pela membrana plasmática. Então, dentro do protoplasto, nós temos todas as demais organelas. Nós temos o citoplasma, o núcleo, os mitocôndrias, os plastídeos e tudo mais. Aqui nós vemos uma célula vegetal em uma microscopia eletrônica de transmissão. Então, esse é um tipo de imagem muito diferente do que estamos acostumados. É uma imagem em preto e branco, né, com um contraste muito duro, né, entre as estruturas, mas com uma resolução altíssima que nenhum microscópio de luz alcança. E aqui nós conseguimos ver em detalhes as organelas da célula vegetal. Então, por fora, em primeiro lugar, eu quero destacar aqui a parede celular, a parede celulósica. Em segundo lugar, eu quero destacar o núcleo, ou seja, é uma típica célula eucariótica, é uma célula que possui o núcleo, aqui tem um nucléolo, e essas estruturas escuras, né, aparecem aqui escuras porque são eletrondensas, ou seja, elas capturam muito os metais que dão contraste na preparação e dá esse aspecto negro vistos ao microscópio eletrônico de transmissão. Aqui nós temos cloroplastos e vemos aqui um grande vacúolo central. Ou seja, esta é uma típica célula vegetal, uma célula parenquimática, por exemplo. Parênquima é um dos tipos de tecidos vegetais mais comuns e as células vegetais mais típicas têm esse aspecto. Então vamos examinar essas organelas características em mais detalhe. Em primeiro lugar, a parede celular. A primeira coisa que nós precisamos saber é que a parede celular, ela não é uma. São várias paredes celulares que se superpõem. Mas todas as células vegetais, as células jovens, possuem o que nós chamamos de parede primária. É uma parede que existe enquanto a célula está pouco diferenciada. Em alguns tecidos, alguns tipos celulares vão também formar paredes secundárias, geralmente em células mais envelhecidas. Então, vamos olhar para a parede primária. Aqui temos essas células coradas em azul, são células que apenas possuem parede primária, e as células coradas em vinho, que são células que possuem parede secundária. Nessa outra figura, essas células de parede fina, laranja, possuem apenas paredes primárias, e essas de parede espessa, em roxo, possuem paredes secundárias. Então, o que é característico da parede primária? O que nós acabamos de ver, em primeiro lugar, são paredes finas. Elas são paredes muito finas, se comparadas ao diâmetro da célula. São são paredes que permitem o crescimento e elas são formadas
por polissacarídeos e proteínas. E dentre os polissacarídeos, o mais importante é a celulose, há também hemicelulose e pectina. Essas características químicas é que dão as demais propriedades da parede primária. E é por esse motivo que as paredes primárias se coram da forma como aparecem aqui nessas figuras, com esses corantes que nós usamos. Então, as paredes primárias, quando são coradas com azul de astra e fucsina básica, as paredes primárias se coram em azul, não se coram em violeta ou em roxo, porque só as células que têm parede secundária vão adquirir esse corante fucsina. Então, usando corantes, nós podemos distinguir facilmente que tipos de paredes estamos observando. Um aspecto importante das paredes primárias é que elas são constituídas por diversas moléculas e essas moléculas têm um arranjo muito característico. Então, nós temos, em primeiro lugar, o esqueleto da parede é feito de microfibrilas de celulose, que vão formar fibrilas maiores. Essas fibrilas são longas e elas são cristalinas. Ligadas a essas fibrilas, nós temos estruturas em formato de guarda-chuva, que são as chamadas hemiceluloses. Então, essas hemiceluloses têm uma porção que está aderida à celulose e uma porção que não está aderida à celulose. Entre essas fibrilas, nós temos as moléculas de pectina, sendo pectinas neutras e pectinas ácidas, ou seja, polissacarídeos ramificados. E esses polissacarídeos ramificados conectam as fibrilas de celulose umas às outras. E por fim, caso haja a formação de parede secundária, pode aparecer um componente que não é polissacarídeo, que são as ligninas, que são polifenóis. Nesse caso, nós estamos vendo um material que possui paredes secundárias. Então, aqui nós temos células apenas com parede primária, que estão coradas em azul, azul para azul de astra, magenta para fucsina básica, o azul corando apenas a parede primária e a fucsina básica corando as células que já têm parede secundária. Então, a primeira coisa que a gente nota é que essas paredes são espessas, praticamente não há espaços intercelulares. Essas paredes se formam quando as células não crescem mais. E o que há de característico quimicamente é a presença de polifenóis, que são as ligninas. Veja o aspecto que tem uma lignina. Quer dizer, é uma molécula extremamente complexa, né? São muitas cadeias fenólicas articuladas entre si, e isso é só uma unidade. Imagine milhares dessas unidades conectados uns aos outros. Isso vai ser uma lignina na parede celular. Um outro aspecto importante a destacar é que a parede secundária é uma parede que se forma no interior da parede primária. Então, aqui nós temos uma outra eletromicrografia de transmissão, ou seja, uma figura muito detalhada de microscópio eletrônico. Nós vemos externamente a parede primária, que é fininha, e internamente nós temos a parede secundária, que é muito mais espessa. Entre elas, nós temos a lamela média ou lamela mediana, que cola uma célula na outra. Nesse esquema, nós podemos ver melhor a parede primária e sucessivas camadas de parede secundária no interior. Camada secundária 1, S1, S2 e S3. Ou seja, a parede secundária é sempre interna à primária e muito mais espessa que a parede primária. Então, com relação às conexões entre as células, nós vamos ver que as paredes primárias são comunicadas entre si por meio de plasmodesmas.
Esses plasmodesmas são conexões de membrana e ocorrem em campos de pontuação primária, ou seja, em regiões mais finas da parede e que muitas comunicações celulares vão ocorrer. Quando nós temos a parede secundária, nós vamos ter comunicações através do que nós chamamos de pontuações. Vejam que é pontuação com O, não é pontuação com U. As pontuações, elas são ausência da deposição de parede secundária em alguns locais. Vamos ver em detalhe. Aqui é um exemplo de uma parede primária em microscopia eletrônica de transmissão. Aqui nós temos a membrana plasmática e essas conexões são os plasmodesmas. Num esquema, nós vemos mais claramente. Os plasmodesmas são como túneis de membrana plasmática que passam de uma célula a outra e que possuem citoplasma no seu interior. Vistos de frente, este conjunto de plasmodesmas vai estar numa depressão da parede mais afinada, que é chamada de campo de pontuação primária. Notem que as fibrilas de celulose estão separadas entre si, dando espaços livres para a passagem dos plasmodesmas. Numa célula que só tem paredes primárias, nós vamos ter campos de pontuação primária em vários lugares. E esses campos de pontuação primária conectam as células vivas entre si, de forma que uma molécula de água pode passar de uma célula a outra diretamente pelo citoplasma que está no interior dos plasmodesmas. Agora, quando essa célula se espessa, existem regiões chamadas pontuações, onde não há a deposição de parede secundária. Existe sim ainda a parede primária, que aparece de forma transparente, mas não há deposição de parede secundária. Essas regiões são as chamadas pontuações. Agora nós vamos falar sobre os plastídeos. Os plastídeos são um grupo de organelas que é mais conhecido pelo seu elemento mais famoso, que é o cloroplasto. Essas organelas são muito particulares porque acredita-se, nós temos evidências que elas tiveram origem na endossimbiose do ancestral das plantas com uma bactéria fotossintetizante. As evidências que nós temos são o fato dessa organela ter uma dupla membrana, ou seja, são duas membranas plasmáticas. Uma seria da bactéria original, outra seria do fagossomo que englobou a bactéria. Essa organela possui DNA circular no seu interior, ou seja, tem um DNA próprio, com genes próprios, e esse DNA é circular, similar ao DNA das bactérias. E ainda por cima, essa estrutura é fotossintetizante, ou seja, tem genes que são típicos de cianobactérias. Internamente, essa organela possui um sistema de membranas que é chamado tilacoide e é muito versátil, tem muita versatilidade no metabolismo energético. Quando a gente fala em versatilidade, é porque existem diversas variantes dos plastídeos e esses plastídeos podem se converter de um tipo em outro. Nós temos os proplastídeos, que são plastídeos embrionários, que ocorrem em sementes e embriões. Eles têm lamelas muito simplificadas, membranas muito simples no seu interior. Os esteoplastos são plastídeos que ocorrem em plantas que cresceram no escuro, em plântulas que germinaram no escuro. Os cloroplastos são mais complexos, possuem um sistema de membranas tilacoides mais complexas, são aqueles que germinaram numa condição de luz ou que estão expostos à luz fazendo plena fotossíntese. E nós temos diversos tipos de leucoplastos, que são plastídeos brancos,
que atuam na reserva de substâncias das plantas. E ainda possuímos os cromoplastos, que são plastídeos com cores diferentes da verde e que armazenam pigmentos. Então, em primeiro lugar, os proplastídeos e estioplastos são plastídeos jovens que não têm um sistema de membranas. Eles são típicos de sementes e de plantas que cresceram no escuro, como essas plantinhas estioladas aqui, como o feijão moyashi. Outros plastídeos brancos, ou seja, leucoplastos, leuco quer dizer branco, são os amiloplastos, os elaioplastos e os proteoplastos. Como o próprio nome diz, amiloplasto é um plastídeo que armazena amido. Elaioplasto é um plastídeo que armazena óleo. Proteoplasto é um plastídeo que armazena proteína. Todos esses plastídeos são comuns em órgãos de reserva de plantas, como tubérculos, raízes ou mesmo sementes. Nesse caso, nós estamos vendo a batata recém-germinada, e aqui a batata vista ao microscópio permite evidenciar grandes amiloplastos de coloração branca, muito refringentes ao microscópio. Quando a batata fica exposta à luz e fica velha, o que começa a acontecer é que esses leucoplastos, os amiloplastos, ao receber luz, começam a se transformar em cloroplastos. Outro tipo de plastídeo muito comum são os cromoplastos. Cromoplastos são muito pequenos, muito menores que os amiloplastos ou que os cloroplastos, e são plastídeos que armazenam pigmentos. Pode ser clorofila, no caso, por exemplo, de um pimentão verde, de uma pimenta verde, mas também podem ter carotenoides, como no caso de um pimentão amarelo ou da cenoura, ou ainda ter flavonoides, que são pigmentos vermelhos, roxos ou azuis, que a gente vê no caso de um pimentão ou de uma pimenta. Esses cromoplastos ocorrem em frutos e em flores e claramente estão relacionados à atração de polinizadores ou de dispersores de sementes. Aqui visto ao microscópio, nós temos o cromoplasto, essas estruturas pequenininhas aqui na periferia da célula, de uma pimenta dedo de moça. Então vejam a parede celular externamente, um grande vacúolo interno, o núcleo mais refringente e os cromoplastos que estão na periferia, região onde se situa o citoplasma. Curioso é perceber que a célula, na sua maior parte, ela é incolor. O que dá a cor da célula são os plastídeos. Às vezes, nós temos pigmentos também no vacúolo, mas na maioria das vezes, o que dá a cor de um fruto são apenas essas partículas coloridas que são os cromoplastos. Os cloroplastos são os plastídeos mais importantes que existem na natureza, porque são os plastídeos que realizam a fotossíntese. Nesse corte transversal de uma folha, nós temos uma imagem real, sem corantes, e que nós vemos que os cloroplastos são verdes. Essas células vermelhas são células que acumulam pigmentos no seu vacúolo. Os cloroplastos, eles possuem um sistema de membranas muito complexo no seu interior, que são chamados de tilacoides. Quando estes tilacoides estão empilhados, eles são chamados de grana. As grana são um conjunto de sacos tilacoides empilhados. Esses cloroplastos são muito importantes porque eles acumulam grãos de amido e esses grãos de amido vão ser importantes no metabolismo das plantas. Quando olhamos esses cloroplastos ao microscópio eletrônico de transmissão, nós percebemos a dupla membrana e percebemos esse sistema intrincado de membranas que existem no seu interior, os chamados tilacoides, e grãos, que são grãos de amido, que são as reservas das plantas derivadas da fotossíntese.
Aqui nós temos dois diagramas, uma imagem real de microscopia eletrônica de transmissão e um diagrama esquematizando os grana, o estroma, que é o espaço entre os grama no cloroplasto, a dupla membrana e os tilacoides. Por fim, a última organela característica das células vegetais é o vacúolo. O vacúolo é uma organela de membrana única. Essa membrana recebe o nome de tonoplasto. Ele contém água, cristais e secreções. E ele é muito importante para manter a pressão osmótica das plantas. Ou seja, quando a sua plantinha está mal regada e ela está murcha, isso também significa que os vacúolos estão murchos. Quando você rega a planta e ela se reidrata, os vacúolos se enchem de água, pressionam o citoplasma contra a parede celular e a planta como um todo fica mais rígida ou túrgida. Nessa imagem, nós podemos ver o espaço delimitado pelo vacúolo, delimitado com essa linha azul, no interior da célula. Nessa outra imagem, nós vemos duas células no estado túrgido e no estádio plasmolizado, ou seja, essa planta estava sofrendo déficit hídrico e houve uma contração da sua membrana plasmática e do seu vacúolo. A mesma coisa pode ser vista entre essas duas células. Aqui a célula túrgida, com o seu núcleo, e aqui a célula plasmolizada, com a membrana plasmática presa apenas nas regiões do campo primário de pontuação. Nesta aula, nós vimos as características típicas de uma célula eucariótica vegetal. Nas aulas seguintes, nós veremos como essas células se associam para formar tecidos e constituir órgãos, bem como a diversidade desses órgãos na natureza.